Gente, Natal. Natal é época muito, muito especial. Até quem não gosta, até quem não acredita em nada, se envolve nesse momento. As vitrines mudam de jeito, as casas ficam enfeitadas, as pessoas saem para amigo secreto, para comprar presente para os queridos, para as pessoas que gostam, as pessoas que se amam, procuram. De alguma forma, na nossa cultura contemporânea, o Natal ganhou essa característica da solidariedade, de você cuidar um do outro, de você ter gestos de amorosidade, né? E ficamos sempre à procura do melhor presente para dar para as pessoas que a gente ama. Então, o tema hoje da nossa cantata é o melhor presente. Sobre isso que nós vamos falar para vocês. Nós vamos ajudá-los a escolher o melhor, o único presente que realmente vale a pena. Quem esteve aqui domingo passado vai lembrar que o pastor Fabiano falou. Está ruim um pouco o som aqui? Está dando. Aqui está ruim, mas tudo bem. O pastor Fabiano falou que o melhor presente é a presença. Tá. Nós vamos tentar trabalhar um pouco essa ideia da presença, para ver que presença que faz da nossa vida um Natal todo dia. Porque é o desejo do nosso coração, que esse não seja um período, mas que nossa vida seja um constante Natal, não é? Então resta a pergunta: qual a presença que tem o poder de fazer com que o Natal não seja apenas uma data, que não seja apenas um evento, mas que ao invés disso possa ser um fato a ser comemorado todos os dias, porque dá sentido à nossa vida. Eu quero lembrar então das pessoas que se fizeram presentes e foram presença no primeiro Natal. A gente até lembrou, eu e a Ana vimos presépios por aí para ver como é que cada um vê aquelas primeiras pessoas que acompanharam, aquelas presenças que foram presentes naquele primeiro Natal, né? E eu quero então dizer para vocês que dois evangelistas tratam desse dia, né? Mateus e Lucas. E os dois falam dessas pessoas que se fizeram presentes. E eu vou tentar aqui num exercício para nós pensarmos aqui, que faz de conta que nós estamos recebendo um presente, que é uma presença, e cada hora nós vamos abrir esse presente, e dentro deles tem alguém que participou daquele primeiro Natal. E eu vou começar com uma pessoa que eu acho especialíssima, Maria, mãe de Jesus. É uma mulher que teve um papel fundamental na nossa história, porque ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Ela foi escolhida para criá-lo e para abençoá-lo, né? Quando o anjo aparece a Maria, dizendo que o que aconteceria na vida dela, dali para frente, uma gravidez inesperada, inexplicável, uma vida de incertezas, grandes desafios e lutas, a sua resposta foi no mínimo surpreendente e impactante. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria se fez presente naquele primeiro Natal, e se fez presença porque se entregou ao plano de Deus. Provavelmente ela, uma jovenzinha, tinha planos para a vida dela, mas ela se submeteu ao plano daquele que tem poder para mudar a nossa história. O que aprendemos com essa atitude de Maria? Que Deus tem projetos para nossas vidas. Talvez você tenha entrado aqui cheio de projetos. Eu vou fazer isso, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer cursinho, ou olha, estou pensando que fazer alguma coisa para o meu neto, para a minha neta, para alguém, para os meus irmãos, cheios de projetos. Eu quero dizer que o melhor projeto para a tua vida é o projeto que Deus tem para você. E se Ele te trouxe aqui hoje, é que provavelmente Ele tem algum projeto especial para você.
Nós não vamos participar plenamente dos projetos de Deus para nós se não estivermos, assim como Maria, dispostos a entregar as nossas vidas a Ele. A resposta de Maria traz o grande segredo para recebermos o presente da salvação, o nosso melhor presente, a entrega da nossa vida nas mãos daquele que é o nosso Senhor. Ela deixou todos os seus planos pessoais e seus projetos para estar na presença daquele que é o nosso melhor presente. Nesta noite, penso que Deus nos convida a fazer como Maria, entregarmos-nos a Ele. Segundo presente, pacote que nós vamos abrir aqui, que como se fosse um presépio, é José. É curioso que na Bíblia não tem nenhuma fala de José. Tem fala de Maria, mas de José você não ouve. A Bíblia não registra nenhuma fala que ele tenha, nenhum discurso que ele tenha feito, nenhuma conversa que ele tenha tido. Não fala absolutamente nada. E isso me ensina alguma coisa. A nossa presença é definida não pelo que ou por quanto falamos, mas pelo que somos. A Bíblia fala que José era um homem justo e um homem íntegro. Justo naquela época, o que significava? Aquele que seguia a palavra, aquele que tinha cuidado com a lei do Senhor. Deus o escolheu para ser o pai que iria criar o seu filho. E eu fico pensando assim, quem de vocês, homens que estão aqui, que acham que Deus poderia convocá-lo para essa missão de criar e educar o filho dos reis, o Senhor dos senhores? Eu fico pensando mais, como o meu lar poderia abrigá-lo? José e Maria nos ensinam que nós temos que ter posturas condizentes para que Jesus possa estar abrigado em nossas casas. Educar aquele menino não era tarefa comum. E ele, José, foi escolhido porque era um homem justo e um homem íntegro. Era um homem amoroso. Nós vemos nas atitudes deles para com Maria, para com Jesus, que ele era muito amoroso. Ele era um homem protetor. Quando ele soube da gravidez de Maria, ao invés de expô-la, procurou anular o casamento secretamente a fim de preservá-la. Um divórcio público tornaria o caso um escândalo, colocando Maria, grávida, numa posição de perigosa vulnerabilidade diante da sociedade da época. Mas no momento que ele recebeu a revelação do anjo a respeito de que aquela gravidez dela era uma gravidez abençoada e fruto de uma ação do Espírito Santo de Deus, ele obedeceu prontamente à orientação do Senhor, assumindo Maria e a responsabilidade de cuidar de Jesus. É engraçado que o anjo realinhou o plano de José. Ele tinha plano de anular o casamento, mas ele trouxe José para dentro do plano de Deus. Talvez Deus esteja querendo fazer isso com você essa noite, trazê-lo para dentro do plano dele. E ele usa anjos. Talvez você não veja asas, não veja nada assim como nós temos essa imagem dos anjos, mas ele usa pessoas para falar com você e para te abençoar. Num terceiro exercício, vamos pensar nos pastores. O Dionísio citou muito bem eles aqui no começo. Os pastores, a Bíblia conta que eles viram primeiro um anjo que anunciou as boas novas, e depois eles viram um exército de anjos cantando louvores a Deus, e eles ficaram com muito medo. Aí o anjo falou para eles: não precisa ficar com medo, eu trago boas novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, e isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nosso Deus é um Deus tremendo. Ele não faz as coisas de acordo com a nossa expectativa. Vocês acham que eles podiam imaginar que aquele que seria da descendência do rei Davi
da descendência de Abraão, aquele que seria o rei dos reis, o Messias prometido, ia nascer numa manjedoura. Deus não cumpre as nossas expectativas. Deus tem planos e propósitos, e esse é o grande projeto dele para a nossa salvação, né? Deus faz isso, Ele não age de acordo com a nossa expectativa. Lembro que para um pastor daquela época, deixar o rebanho era deixar o seu sustento, era aquilo que eles tinham de mais valor. E eles estavam cuidando do rebanho à noite, e o olhar do pastor era fundamental para que lobos, ladrões não viessem pegar o seu rebanho. Então, era muito importante para o pastor ele estar cuidando do rebanho, mas o anjo vai lá e os convoca para ir ver o menino que tinha nascido na manjedoura. E eles largam, né? Eles teriam que tomar uma decisão de confiar aquilo que eles tinham de mais precioso para estar seguro nas mãos de Deus, porque eles iam encontrar com o menino Jesus. Eu fico pensando naquilo que aconteceu com eles, como que eles foram confiantes, não é? Que para estar na presença do Senhor, às vezes nós precisamos deixar aquilo que é precioso para nós. Nós precisamos deixar aquilo que nós temos, que tem muito valor para nós. Nós temos que deixar na mão do Senhor os nossos filhos. Nós temos que deixar na mão do Senhor os nossos lares, os nossos empregos, as nossas propriedades, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então esses pastores confiaram e foram ver o menino, foram ser presença naquele momento que estava nascendo o grande presente da humanidade. A decisão dos pastores nos ensina a colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aí sim o Natal deixa de ser uma data para ser um sentido de existência, não é? Quarto, eu vou falar sobre os magos do Oriente. Os magos no Oriente aparecem nos presépios, mas eles não deveriam aparecer, porque o presépio traz a manjedoura. Os magos do Oriente, primeiro, que a Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia não fala que era rei, e a Bíblia não dá nome para eles, a tradição que faz isso, não é? E eles, a estrela chegou para eles, avisando que Jesus estava nascendo, e eles estavam no Oriente. Alguns estudiosos dizem que eles eram da Babilônia, outros que eles eram da região da Pérsia, porque onde seria o Irã hoje. E eles vieram, naquela época não existia transporte muito rápido, e quando eles chegaram, a Bíblia registra que a estrela parou no lugar em que estava Maria com Jesus, e eles entraram na casa. Então não foi na manjedoura, não foi numa estrebaria, eles demoraram provavelmente quase 2 anos nessa viagem, certo? Porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Herodes sabia mais ou menos em que época que eles tinham tido a visão da estrela. Então por que Nete, você colocou os magos aqui como presença? Eu quero dizer para vocês que eles se fizeram presente na história, porque os registros do nascimento de Jesus falam dessa história deles. E falam de uma forma muito interessante, porque os magos eram sábios da época. Eles eram estudiosos, eles estudavam astronomia, eles tinham um profundo conhecimento sobre astronomia. E de repente um dia, algo inusitado aconteceu. Apareceu uma estrela completamente diferente. E isso os fez lembrar provavelmente de vários papiros que eles haviam lido, de quando o povo de Israel era cativo lá na Babilônia. E eles viram aqueles papiros e entenderam o que estava acontecendo. Eu acho isso tremendo, porque fazia parte do dia a dia daqueles magos olhar as estrelas para estudá-las. Mas em um determinado dia viram alguma coisa inexplicável, eles foram surpreendidos. Interessante o que Deus faz para nos surpreender e nos levar à sua presença.
Neste caso, ele usou o próprio conhecimento dos magos. Os magos conheciam a astronomia. Usou a maneira deles de enxergar o mundo para surpreendê-los e encaminhá-los até o Salvador. É assim que Deus age nas nossas vidas. Pega a gente no lugar que a gente está. Pensamos que estamos escondidos, que estamos fora do alcance, que estamos no Oriente, que estamos na Pérsia, que estamos na Babilônia, longe dos seus olhos, mas Ele nos encontra. Ele acha pontos de contato em nosso jeito de ser e nos ajudar a sentir a sua presença. Creio que essa seja a história da maioria de nós aqui. Resumindo, Deus colocou uma estrela que chamou a atenção dos magos, e eles entenderam, por alguma razão que a mente humana não consegue explicar, que Jesus, o Rei dos Judeus, o Salvador do mundo, estava para nascer. E aí eles se dispuseram a fazer essa longa viagem, né? O mesmo Deus que mexe com as leis da física, que mexe com a astronomia, que muda o céu, é aquele que pode mudar a história da tua vida. É aquele que está aqui querendo mudar a história da tua vida, querendo fazer diferença na tua vida. Lembro que para encontrar Jesus, os magos olhavam para o alto, o tempo inteirinho eles tinham que olhar para a estrela. Nós também, para chegarmos até a presença de Jesus, precisamos estar em contato com o alto, precisamos olhar para Ele, precisamos olhar para Deus, procurar no céu, naquilo que Deus tem mostrado para nós, a sua excelência, para que nós consigamos chegar perto da presença de Deus, né? Todas essas pessoas que eu falei, elas foram presença no primeiro Natal e nos ensinam com suas próprias vidas e passaram a ser referência para todo mundo cristão. Mas é interessante que nós não comemoramos o aniversário delas, nem dos magos, nem dos pastores, nem de Maria, nem de José. Por quê? Então, o que pretendemos evidenciar hoje ao realizar essa cantata e esse momento de celebração, esse culto, é que precisamos ter clareza de quem é verdadeiramente o aniversariante. Quem é esse que festejamos o seu nascimento porque está vivo, apesar de ter morrido numa cruz? Então vamos agora para o nosso último e mais interessante presente. Para que tenhamos a clareza do grande e maravilhoso presente que ganhamos com o nascimento de Jesus, precisamos ter convicção que Jesus é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele não passou a existir na manjedoura. Ele existe desde antes do haja luz. Ele compõe a Trindade excelsa. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus Criador, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele também é o Filho desse mesmo Deus Criador. Deus, em sua onipotência, onisciência, onipresença, se faz homem, para que com a nossa pequenez e a nossa humanidade pudéssemos conhecê-lo e reconhecê-lo e sermos salvos por Ele. Como Deus apenas, nós não conseguiríamos entendê-lo. Deus é tão grande, tão excelso, tão maravilhoso, que a nossa mente humana não conseguiria alcançá-lo e entendê-lo. O que Ele fez? Ele se fez presente, Ele se fez homem, Ele se despiu da sua glória para se tornar um de nós, para que nós pudéssemos enxergá-lo e entendê-lo. Para que tenhamos a clareza do grande e maravilhoso presente que ganhamos com o nascimento de Jesus, é necessária a convicção de que o menino que nasceu naquela manjedoura nasceu com o propósito de nos buscar e nos salvar. Ele é nosso Salvador. Ele veio buscar e salvar a nós que estávamos perdidos em nossa natureza pecaminosa. Essa criança que um dia nasceu em Belém da Judéia, cumprindo uma profecia do profeta Miqueias, não abriu mão de cumprir a vontade do Pai, e sendo plenamente Deus e plenamente homem, morreu por mim e por você na cruz do Calvário.
Essa criança que nasceu do ventre de Maria, nasceu para cumprir o plano da salvação, e pelo sangue dele nós somos redimidos e purificados. Essa criança que nasceu sem pecado, levou sobre si o nosso pecado, que gerava a nossa morte eterna. Toda a nossa iniquidade, a nossa culpa, foram lançadas nele. Ele foi levado para a cruz, que deveria ser minha, que deveria ser nossa. Ali foi crucificado e morto, por amor de nós. Morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Mas ele ressuscitou, e que nele todos nós ressuscitaremos também. Se não compreendemos que aquele primeiro Natal representou a vinda de Deus como homem para habitar entre nós e se fazer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o Natal não faz sentido para nós. Porque se nós não entendermos as boas novas de salvação, nós não conseguimos perceber a sua presença, que é nosso melhor presente. Se você quiser dar um presente muito bom para alguém que você ama muito, leva Jesus para ele, fala de Jesus para ele. Se ele te convida para chegar perto de Jesus, ele é um bom amigo para você, ele está te dando um grande presente. Se não entendermos isso, ficamos impossibilitados de perceber que o Natal acontece todo dia, e este acontecimento continuará a ser, se não entendermos o verdadeiro sentido, vai ser um evento social, anual, e não um privilégio espiritual de ter a presença do Senhor todos os dias. Concluindo, é preciso que reconheçamos que o primeiro Natal é resultado do imenso amor de Deus por nós. Deus fez homem, deixou a sua glória e seu trono para morrer a morte de cruz no meu lugar, no nosso lugar. Como cantamos agora há pouco, eu sei o sentido do Natal. Que a gente saia daqui sabendo o verdadeiro sentido do Natal, porque tudo ele é para mim. O nosso convite para você nessa noite é que tome posse do melhor de todos os presentes e cante conosco, celebrando o Natal que deve acontecer todo dia. Amém?